E Paulo aqui, ele assume 3 compromissos com o Evangelho. Simultaneamente está assumindo 3 compromissos com Deus. Ele inicia dizendo, eu sou devedor. Veja que Paulo, ele diz na primeira pessoa. Ele bate no peito e diz, eu tenho uma dívida. Paulo não está dizendo que fulano tem uma dívida, que o Lucas Natan tem uma dívida, que o César tem uma dívida, que o William tem uma dívida. Ele está dizendo, eu sou devedor, eu tenho uma dívida. Aí você pergunta para Paulo, que dívida é essa? A dívida com o Evangelho. Se você ler esse primeiro capítulo, vai estar falando sobre o Evangelho. O que Paulo está dizendo? Eu sou devedor, eu tenho uma dívida de pregar o Evangelho. E quando Paulo contraiu essa dívida, muito fácil, a caminho de Damasco. Paulo ainda era um perseguidor da igreja, mas a caminho de Damasco ele teve um encontro literal com o Senhor Jesus. Esse encontro houve uma transformação da vida de Paulo. A partir daí, de perseguidor, ele se tornou um grande evangelista. E ali ele assumiu um compromisso, uma dívida com o Evangelho. Veja bem, foi no caminho que ele teve encontro com o Senhor Jesus e assumiu essa dívida. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua caminhada, também teve um encontro com o Senhor Jesus. Todos aqueles que em algum momento da caminhada teve um encontro com o Senhor Jesus assumiram uma dívida. Paulo foi ao encontro de Damasco. Talvez você foi ao caminho do hospital, talvez foi ao caminho da faculdade, talvez foi ao caminho da igreja, mas em algum momento você teve um encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento você contraiu uma dívida, que é a dívida de pregar o Evangelho. Jovens que pregam o Evangelho do Senhor Jesus, eu quero saber, quem aqui já teve um encontro com o Senhor Jesus? Quem aqui já se encontrou com o Senhor Jesus? Quem aqui em algum momento da caminhada teve um encontro com o Senhor Jesus? Só quem teve, levanta as 2 mãos para o alto e glorifica o nome de Jesus. Paulo teve esse encontro com o Senhor Jesus, e ele entendeu que ele teve essa dívida. Tanto que em 1 Coríntios ele diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não posso me gloriar de pregar o Evangelho, porque se anuncio o Evangelho eu não tenho do que me gloriar, porque é imposta a obrigação de pregar o Evangelho. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Sim, César, é honroso eu ser um dos pregadores aqui da Semana Jovem, mas não pode ter soberba em mim, não pode ter excesso de orgulho em mim, não pode ter jactância e altivez. Eu não posso me achar porque eu estou aqui pregando, porque pregar o Evangelho é uma obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma dívida. Todos aqueles jovens que aqui estão, que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, desculpa eu te falar, mas você contraiu a dívida de pregar o Evangelho. De repente você está dizendo, não, mas pregar o Evangelho é coisa dos líderes, pregar o Evangelho é coisa dos presbíteros, pregar o Evangelho é coisa dos pastores, dos diáconos, do evangelista. Não. Todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus receberam a obrigação, a dívida de pregar o Evangelho. Porque em Romanos 13 está escrito assim, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. É uma dívida, é uma obrigação a pregação do Evangelho. E eu quero aqui denunciar aqueles que não desejam mais pregar o Evangelho em culto de quinta-feira, não desejam mais pregar o Evangelho em culto de terça-feira, só querem pregar o Evangelho em grandes congressos, só querem pregar o Evangelho em grandes conferências, só querem pregar jovens pregadores que desejam pregar só em grandes escolas bíblicas. Isso é muito bom. Eu prego em congressos, eu prego em seminários, eu prego em escolas bíblicas, mas nós não podemos ser seletivos no lugar que nós vamos pregar. Muitos se portam daquela maneira, vou pregar só em congresso, como se as vidas, as aulas daqueles que estão no congresso fossem mais importantes do que as vidas daqueles que estão no culto doméstico. A pregação do Evangelho é no congresso, mas também é no culto doméstico. Muitos jovens estão sendo contraídos pela mídia de querer pregar só em grandes eventos. Hoje Deus me traz numa quinta-feira aqui em Cruzeiro do Oeste, dizendo que aqui Deus vai levantar moças, rapazes, que vão ser pregadores do Evangelho, mas não apenas pregadores em congressos, mas pregadores nas esquinas, pregadores em carreatas, pregadores em cruzadas evangelísticas, pregadores em beiros, pregadores em prostíbulos,